da 20ª legislatura. A presidência solicita que os deputados façam o registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências: da Polícia Militar, prestando informações relativas ao requerimento 7847, de autoria desse deputado, 8043, de autoria desse deputado, 8148, de autoria desse deputado, 8292, de autoria desse deputado, 8432, de autoria desse deputado, 8687, de 2024, de autoria desse deputado, 8935, de 2024, de autoria desse deputado, 8.403, 413, 434, 8.570, todos de autoria deste deputado, que foram processados os créditos orçamentários para hospedagem e alimentação dos militares, conforme relação. Esclarece ainda. Da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas aos requerimentos 8294, de autoria da deputada Lohana, 8446, 2024, de autoria desse deputado, 8575, de 2024, de autoria desse deputado, 8396, de 2024, de autoria desse deputado, 8397, de autoria da deputada Lohana, ofício da Secretaria-Geral do Estado de Minas Gerais, 8396, de autoria desse deputado, 8432, de autoria desse deputado, ofício da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativamente ao requerimento 8296, de 2024, de autoria desse deputado. A presidência solicita à assessoria cópia das respostas dos requerimentos de autoria desse deputado. Providenciar a cópia das respostas. O presidente acusa recebendo o projeto de lei 862 de 2023, no segundo turno, do qual designou como relator o deputado Bruno Engler. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições da comissão. Cadê? Sobre a mesma, projeto de lei 862 de 2023, em segundo turno, de autoria desse deputado. Passo a presidência dos trabalhos ao deputado Bruno Engler, por se tratar de matéria de minha autoria e também na condição de relator. Deputado Sargento Rodrigues, eu vou de maneira muito breve suspender a comissão, porque ainda estamos terminando de fazer adequações ao parecer. Está suspensa a reunião. Projeto de lei 862/2023. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, a proposição em epígrafe tem por objetivo alterar a Lei 21.733, de 29 de julho de 2015, que dispõe sobre a Política Estadual de Segurança Pública, criando o programa Usuário Ativo, Informação e Segurança, com o objetivo de viabilizar a participação de usuários de aplicativos de transporte no fornecimento de informações direcionadas à prevenção e combate à violência e à criminalidade no Estado. No primeiro turno, o projeto foi aprovado pelo plenário na forma substitutiva número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda número 1 da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Essa emenda teve por objetivo alterar no substitutivo a nomenclatura do programa a ser instituído, considerando a existência de programa em vigor de mesmo nome, mas com viés na infraestrutura rodoviária, conforme disposto na Lei 23.574, de 15 de janeiro de 2020. Agora, nessa análise para o segundo turno, ratificamos o nosso posicionamento declarado no primeiro turno, no sentido de o projeto em tela ser meritório e oportuno, na medida em que a insegurança vivenciada tanto pelos motoristas de aplicativo quanto pelos passageiros reflete necessidade urgente da adoção de medidas que promovam a sua prevenção e proteção, ainda mais quando consideramos o aumento do número de casos de roubos e agressões ao público em questão. No entanto, entendemos que a proposta merece prosperar na forma do substitutivo que apresentamos ao final deste parecer, o qual promove aprimoramentos e adequações de técnica legislativa na redação do vencido. Por fim, relativamente ao projeto de lei anexado, ressaltamos que essa comissão já se manifestou sobre ele no parecer emitido no primeiro turno. Em face do exposto, concluímos pela aprovação do projeto de lei 862/2023 no segundo turno, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado ao vencido no primeiro turno.
Substitutivo número 1. Acrescenta dispositivos à Lei 21.733, de 29 de julho de 2015, para integrar o sistema de acionamento de emergência das instituições estaduais, módulo específico para o recebimento de informações de segurança pública fornecidas por usuários de transporte por aplicativo. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: artigo 1º, fica acrescentado à Lei 21.733, de 29 de julho de 2015, o seguinte artigo 2C. Artigo 2º-C. O Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, integrará ao sistema de acionamento de emergência das instituições estaduais módulo específico voltado ao recebimento de informações de segurança pública fornecidas por usuários de transporte por aplicativo, visando a prevenção e o combate à violência e à criminalidade no Estado. Parágrafo 1º. A administração e gestão do módulo serão de competência da SEJUSP, com participação da Polícia Militar de Minas Gerais e da Polícia Civil de Minas Gerais. Parágrafo 2º. O módulo permitirá que os usuários de transporte por aplicativo forneçam informações relacionadas a ocorrências de violência ou suspeita de atos criminosos, garantindo sigilo e proteção aos denunciantes, conforme diretrizes da legislação vigente sobre privacidade e segurança da informação. Parágrafo 3º. As informações coletadas serão direcionadas às Forças de Segurança do Estado, especialmente a PMMG e a PCMG, para a adoção das providências cabíveis. Parágrafo 4º. A SEJUSP poderá firmar parcerias com as operadoras de aplicativos de transporte para facilitar a adesão dos usuários ao sistema e ampliar a eficácia da comunicação de ocorrências. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer. Em discussão, o parecer. Não havendo quem sobre ele se manifeste, em votação o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer, retorno à presidência dos trabalhos ao deputado Sargento Rodrigues. Quero agradecer ao colega deputado Bruno Engler, que conseguiu, inclusive, aperfeiçoar a matéria, e aperfeiçoando a matéria, com certeza, nós teremos uma melhor acolhida no plenário. Esperamos que tenhamos uma melhor acolhida também por parte do governo do Estado, já que o governo precisa cada vez mais investir em tecnologia, já que o efetivo que deveria ser prioridade do governo, isso não tem acontecido na prática. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Em votação, os requerimentos já publicados e constantes na pauta, 10.079 e 10.170 de 2025. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos. Primeiro requerimento, do deputado Cássio Soares, líder do bloco Minas em Frente. O deputado que subscreve requer de Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública no município de Passos para debater no campo, em especial, o enfrentamento a roubo de safras de café e crimes cometidos contra produtores e trabalhadores, considerando a alta nos preços e contando com a participação da Associação dos Municípios da Micro-Região do Médio Rio Grande, a MEG. Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2025, data do protocolo. Deputado Cássio Soares, em votação, requerimento. Sobre os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Também requerimento de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. O deputado que subscreve requer de Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater as atividades do Departamento Estadual de Investigações de Crimes contra o Patrimônio, o DEPATRI, a Delegacia Especializada em Investigação e Repressão ao Furto e Roubo e Desvio de Carga e da Delegacia Especializada em Investigação e Repressão aos Crimes Rurais, em especial os crimes cometidos contra os produtores rurais, e conhecer o balanço das operações realizadas pelo DEPATRI com números de prisões e criminosos e apreensões de equipamentos, maquinários, etc. Sala das Comissões, 6 de março de 2025. Deputado Antônio Carlos Arantes, em votação, requerimento. Sobre os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a presidência dos trabalhos ao deputado Bruno Engler para apresentação verbal de requerimento de minha autoria, para que a gente possa, a consultoria possa confeccionar o respectivo requerimento de forma imediata.
Passo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para a apresentação verbal do requerimento. Deputado Bruno Engler, nós deparamos com uma situação de uma situação que aconteceu na cidade de Santa Catarina. Tentando achar aqui o nosso vídeo. Onde houve uma interferência direta na ocorrência policial e, infelizmente, o prefeito esqueceu que a polícia militar ela não é subordinada à prefeitura local. Aqui um vídeo de grande repercussão, o prefeito da cidade de Santa Catarina, precisamente a cidade de... Ô, Bárbara, acha um negócio para mim, hein, Bárbara? Eu sem saber a cidade, onde é que foi. A presidência suspende os trabalhos por 2 minutos. Ok, presidente Bruno Engler. Policial militar fazendo uma fiscalização de trânsito durante a abordagem, e desta feita estava com a câmera, conseguiu gravar o prefeito de Bela Vista do Toldo, que é padrinho do motorista abordado. Foi flagrado pela câmera do agente de segurança, e ele disse, abre aspas, eu vou lutar para tirar daqui de Bela Vista, para te tirar daqui de Bela Vista, disse Carlinhos Chiesi, do MDB, ao policial no vídeo. A matéria está publicada aí, ganhou grande repercussão, essa é a matéria do G1, mas grande repercussão. Então, o requerimento, em que pese ser a Polícia Militar de Santa Catarina, eu, desde aqui cheguei, vivenciei situações muito semelhantes aqui no estado de Minas Gerais, mas combatemos elas de forma veemente, e para que isso não aconteça. Policial militar é um servidor público estadual, ele não está subordinado à administração municipal. Portanto, a subordinação dele é o comando da Polícia Militar, o comando geral da Polícia Militar e seus comandos intermediários. E, obviamente, subordinado ao governador do estado e não ao prefeito. Neste caso, a gente percebe claramente que é uma abordagem completamente ao arrepio da lei. O prefeito ameaça tirar o policial militar da cidade porque ele estava atuando de forma correta no cumprimento da lei. Ou seja, não aceita. É uma cidade aqui de 6.500 habitantes, lá no norte de Santa Catarina, Bela Vista do Toldo, onde o prefeito ameaça claramente, e está gravado nas imagens. Então, um requerimento que a gente faz aqui, Bruno, o deputado que subscreve requer de Vossa Excelência nos termos regimentais que seja encaminhado ao Comando Geral da Polícia Militar no estado de Santa Catarina e ao governador do estado, para que seja dado todo o apoio ao policial militar envolvido nessa ocorrência em Bela Vista do Toldo, cuja abordagem, durante a abordagem a um veículo, ou seja, durante o seu trabalho de fiscalização de trânsito, teve uma interferência ao arrepio da lei, numa tentativa de assédio moral ao policial militar, numa ameaça direta, pedindo sua cabeça, falando que iria transferir, ou seja, ele iria transferir porque ele ia no governador ou ia no Comando Geral da Polícia Militar. Então, para que seja dado todo o apoio no cumprimento da missão que ali exercia. Nós não podemos aceitar mais que pessoas que se dizem donos do município, que estejam acima da lei,
continue a atuar de forma tão escancarada e ameaçando policiais no seu exercício. Então, fica aqui o nosso requerimento que seja encaminhado um pedido de providência ao governador de Santa Catarina e ao comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, para que seja prestado todo o apoio ao policial e que não permita, e constar aí no requerimento, que não permita qualquer interferência, não só por parte do prefeito ou de qualquer autoridade, no que diz respeito à tentativa de transferência ou qualquer punição ao policial militar que estava prestando o seu trabalho naquele momento. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Esse é o primeiro requerimento, deputado Bruno. O segundo requerimento seja formulada manifestação de repúdio às defensoras públicas signatárias do ofício encaminhado ao prefeito de São Paulo por ocasião do Carnaval, no qual solicita a suspensão do uso da tecnologia de reconhecimento facial nos blocos carnavalescos Smart Sampa, com o intuito de garantir o direito livre de manifestação dos foliões, sem vigilância por parte da gestão municipal. No documento ainda pedem que seja garantido o registro transparente e auditável. Agora querem auditável, deputado Bruno. No documento, todas as decisões sobre o uso da tecnologia e que seu uso em blocos de carnaval e em manifestações sejam apenas para excepcional de busca por um participante no percurso da manifestação, que haja o procedimento devidamente registrado e justificado. A medida, além de merecer duras críticas, é um verdadeiro absurdo, considerando a função institucional da Defensoria Pública em todo o país. Requer que seja dada ciência dessa manifestação à Defensora Pública Geral, Luciana Jordão da Mota Armiliato de Carvalho, lá em São Paulo, ao prefeito Ricardo Nunes, a Defensora Pública Geral de Minas Gerais, Raquel Gomes de Souza da Costa Dias. Isso aqui é para ficar registrado. Ou seja, deputado Bruno Engel e deputado Arantes, as defensoras querem, e eu usei até isso na tribuna, que parece que um dia fumaram maconha estragada, porque não tem cabimento, devem ter fumado maconha estragada. Quer segurança para a população, mas não quer que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, utilize essa tecnologia chamada Smart Sampa, que é tecnologia de reconhecimento facial, ou seja, não pode reconhecer criminoso foragido da justiça que esteja ali se divertindo no momento de lazer, pulando carnaval. Porque a instalação desse equipamento foi com esse objetivo, de auxiliar as forças de segurança e aumentar a efetividade e a eficiência do trabalho das forças policiais. Então, aqui é o primeiro requerimento de repúdio e endereçado às autoridades. O segundo requerimento seja encaminhado à Polícia Civil de Minas Gerais, pedir providência para ampliar o número de candidatos convocados para as próximas etapas do concurso para o cargo de médico legista, conforme previsto no edital 02/2024. Outro requerimento seja encaminhado à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedir providência para convocar todos os candidatos excedentes aprovados no concurso público de escrivão nível 1, edital 04/2021. Também que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Santa Luzia, pedir providência para imediata convocação dos 34 candidatos aprovados em todas as etapas do concurso público, regido pelo edital 01/2022, para o cargo de guarda municipal, que aguardam sua chamada para o curso de formação. São esses os requerimentos, senhor presidente. Perfeitamente. Eu gostaria apenas de parabenizar Vossa Excelência, corroborar com o teor dos requerimentos, em especial o requerimento acerca das defensoras públicas do Estado de São Paulo. A gente sabe que o Carnaval é uma festa popular brasileira que precisa ter ali todas as condições para que ele possa ocorrer no ambiente das nossas cidades, mas o Carnaval não é terra de ninguém. As defensoras agora querem que criminosos foragidos da justiça tenham a liberdade de curtir o Carnaval, criminosos que deveriam estar presos. Fora a situação de diversos crimes que são praticados durante o Carnaval, como se neste período de tempo você não tivesse que seguir normas públicas, como se nesse período de tempo fosse permitido o uso de entorpecentes ilegais na rua, como se nesse período fosse permitido andar pelado na rua, praticar relações sexuais na rua. Essas pessoas podem e devem ser punidas. E o sistema Smart Sampa de reconhecimento facial está aí para que isso ocorra. Então,
Então, uma atitude absolutamente lamentável das defensoras, como Vossa Excelência muito bem pontuou. Em votação, os requerimentos. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos, retorno à condição dos trabalhos ao deputado Sargento Rodrigues. Quer levantar a questão primeiro? Quer levantar a questão primeiro? Passa a palavra, pela ordem, ao ilustre colega deputado Antônio Carlos Arantes. Senhor presidente, deputado Sargento Rodrigues, deputado Bruno Enger, trago aqui hoje a minha indignação com a visita do presidente Lula ao estado de Minas Gerais, que acontecerá amanhã, lá na nossa região do sul de Minas, na cidade de Campo do Meio. Ele não está indo levar nenhuma obra importante para o nosso estado e nem para a nossa região, e nem para anunciar um programa que venha de encontro com as necessidades do povo mineiro, não. Ele está indo lá para fortalecer o movimento criminoso que é o MST. Um movimento que já tem tantos e tantos anos e não tem o seu CNPJ, não tem um endereço fixo, significa que ele é um movimento criminoso. Este movimento provocou algumas invasões lá na região, na fazenda Ariadnópolis, que teve um problema no passado, era uma usina que veio à falência em função das ações do governo federal, da política na época dos combustíveis, onde centenas de empresas de etanol e de açúcar quebraram no Brasil na época. E ela foi uma. Mas é uma fazenda que foi, na medida que foi passando o tempo, conseguiu pagar todos os trabalhadores, não tem dívida trabalhista, não tem dívida com o Estado. É uma empresa que ela tem uma pequena dívida, é uma empresa que vale mais de 500 milhões de reais. São 4.000 hectares de terras planas, bem localizadas nas margens do Lago de Furnas. E a dívida que eles têm é por volta de 13 milhões, enquanto que é uma empresa que vale mais de 500 milhões. E só não pagaram ainda essa dívida porque essa fazenda está invadida. E se vai lá e paga, não significa que eles terão ela de volta, infelizmente. Uma luta nossa, né, deputado Sargento, o deputado Bruno Engel, nós conseguimos, junto com os proprietários, havia uma desocupação, onde eles voltaram a ocupar a sede da propriedade, né, pelos verdadeiros donos, né? São em torno de 80 hectares, que produzem 3 safras por ano. Soja, depois milho e depois aveia. Enquanto os outros 4.000 hectares que ainda está na mão do movimento Sem Terra, não produz nada. Lá é só capoeira, só mato, não produzem nada. E uma parte da área que produz são áreas arrendadas. Os invasores arrendam para fazendeiros, que é um absurdo. E sem contar a quantidade de invasores que fizeram ali, foi mais para lazer, porque nas margens do Lago de Furnas tem ali uma grande quantidade de margem, e ali são ranchos. Eu fui lá, sargento, o Bruno também foi, né, Bruno? E o que eu vi lá nessa fazenda, em 5 horas ou mais que eu andei por ela, eu vi vários carros de invasores, caminhonetes, cabine dupla, caminhonete nova, Corolla, só carros de luxo, principalmente, a maioria carros de luxo. E as placas deles são todas de São Paulo, são lá de Hortolândia. Hortolândia, se vocês não sabem, Hortolândia é onde nasceu o PCC, a sede do PCC. Hortolândia está muito próximo de Campinas e também de Sumaré. Os carros, a maior parte das placas são de lá. São invasores cruéis, que o que eles fizeram quando invadiram, agrediram a família tinha acabado de perder uma criancinha, estava vindo do velório, chega lá, a casa estava invadida, muita agressão, muita violência, queimaram muita coisa. É um momento assim, de muita tristeza o que aconteceu na época. Mas até hoje não conseguiu restituir essa área, porque foi parar na justiça. E amanhã o presidente Lula estará indo lá. Vai ser recebido com festa, vai receber o título de cidadão honorário dos vereadores, vai da Câmara Municipal. É triste, é lamentável para o Estado de Minas Gerais. Olha que foram 4 anos de paz, né? Em 4 anos, com o Bolsonaro na presidência, foram em torno de 60 invasões apenas. É muito até.
Mas no governo Lula, só no primeiro semestre do governo Lula já foi mais de 60. Então, hoje eles estão em casa, né? Estão comandando. E é muito triste, porque uma área de 4 mil hectares que poderia estar produzindo muito alimento, não produz praticamente nada. Repito, o que produz é só as áreas arrendadas. E aí teve muita transação de lote, um vende para outro, o outro vai vendendo para o outro. Na época do governo Pimentel, levou energia sem documento nenhum, colocou energia para eles. Aí pegou o caminhão da Copasa e foi lá fazer poço artesiano. Só mesmo atos ilegais. Mas, então, o nosso repúdio à ida do presidente, à política do presidente, porque direito de propriedade é sagrado e o que tem lá é realmente uma invasão criminosa, que amanhã será ali fortalecida, né, este movimento pelo presidente Lula. E as narrativas, mentiras, só que lá produz, tem 600 mil pés de café plantado, mentira, não tem. O café que eles apresentam em feiras não é de lá. Que planta arroz, planta milho, planta nada. O de milho que tem é essa área arrendada. Diz que tem 460 famílias lá, também não tem, aproximadamente 80, e a maioria são pessoas que vai lá, fica um pouquinho e vai embora. Praticamente quase ninguém mora lá. E alguns que moram nessas casas de lazer nas margens do Lago de Furnas. E outra coisa, coincidência, sabe, presidente Rodrigues e Bruno Engel? A maioria dos crimes que teve há uns anos atrás de roubo a banco, quando seguia as quadrilhas, elas iam em direção a essa fazenda. Muitos tratores que foram roubados, caminhões, as pistas seguiam em direção também a esta fazenda. Então, é muita coincidência. Ou seja, ali realmente é um movimento que não faz bem para a região, não faz bem para o Estado, não faz bem para o Brasil. E o presidente devia repensar, porque hoje aproximadamente 80% dos produtores rurais do Brasil estão endividados, com a alta do dólar, alta dos insumos, seca, que foram muito grave nos últimos 4 ou 5 anos. Tivemos produtor de café que teve muito problema com geada também, seca também. Ou seja, vê essa pressão de café que está tendo hoje, mas a maioria do produtor não tem mais café. 80% já vendeu o seu café. E muitos venderam o café no mercado futuro, que vai entregar agora, não vai entregar R$ 3.000, R$ 2.500. Vai entregar café a R$ 700, a R$ 800, que foi as vendas futuras. Então, esse ganho que aparentemente teria é para uma minoria. Infelizmente, a maioria não está tendo este ganho que poderia ter e compensar o passado aí das secas, da baixa produtividade do café, em função das intempéries da natureza. Mas vejo realmente com muita preocupação e eu espero que este movimento não prospere mais, que vai lá amanhã, mas que seja um fracasso, porque o brasileiro não aceita invasor, o brasileiro não aceita mais essas pessoas criminosas e aceita, sim, um agro forte, que trabalha, que produz, que levanta cedo, que tem mão calejada. Pega na mão, vai lá amanhã, quem quiser ir lá amanhã, e pega na mão desse pessoal dos invasores. A maioria disparada não tem um cabo na mão. É gente que não sabe quanto custa aí produzir, não sabe, é gente que não tem a mínima aptidão para produzir. Então, são exploradores, são invasores, são criminosos, infelizmente. É o que nós temos visto hoje no Brasil do Movimento Sem Terra. Pela ordem, senhor presidente. A palavra pela ordem, deputado Bruno Engler. Senhor presidente, eu quero apenas corroborar o discurso do deputado Antônio Carlos Arantes. Eu, assim como ele, estive na fazenda Ariadnópolis, fiz uma visita lá há 3 anos, fui recebido pelo Giovanni, proprietário da fazenda, e realmente o que existe na fazenda Ariadnópolis é uma invasão criminosa de um movimento terrorista. Não tem como fazer uso de meias palavras. É essa a situação. Uma invasão criminosa de um movimento terrorista, que entrou lá à força, expulsou os funcionários da fazenda de maneira violenta e destruiu tudo que tinha no seu caminho. Como o Arantes colocou, eles conseguiram reaver a sede da fazenda e tudo aquilo que eles não conseguiram roubar, eles quebraram. Porque é isso que o MST faz. Ele deixa um rastro de destruição. Só que, infelizmente, a gente tem um criminoso na presidência da República que apoia organizações criminosas,
como o MST. Então, o que a gente vai ver, infelizmente, no nosso Estado, nessa visita do presidente Lula ao Alfenas, é o ódio à criminalidade. O que, infelizmente, é a tônica desse governo, que trata vagabundo como vítima da sociedade, que diz que o pessoal rouba o celular só para tomar uma cervejinha, que são os pobres coitados, e que acha que invasor do MST precisa ser prestigiado e que o produtor rural que carrega esse país nas costas é que precisa ser combatido. É absolutamente vergonhoso a gente ter a autoridade máxima da nação, o presidente da República, indo numa invasão de um grupo terrorista, legitimar bandidos, criminosos e terroristas. Mas, infelizmente, é a situação atual do nosso país. É triste, lamentável, deputado Arantes, Antônio Carlos Arantes, essa situação, e eu quero aqui também enfatizar as suas falas aqui, a nossa preocupação. E eu lembro perfeitamente, Vossa Excelência apresentou um requerimento aqui, eu não sei exatamente qual foi o mandato, né? Vossa Excelência também está no 6º mandato, e nós denunciamos aqui na Comissão de Segurança Pública que o grande líder do MST é o senhor Silvio Cardoso Rabelo. Como é que ele era conhecido lá mesmo? Como é que era o apelido? Silvinho. O cara era invasor, líder do MST, cometendo uma série de crimes e era lotado no gabinete do deputado Rogério Correia, do PT. E se nós não estamos enganados, continua lotado lá na Câmara dos Deputados. O cara que é líder do MST lá em Campo do Meio, que pratica e organiza essas invasões criminosas. É lamentável. E esse é o deputado federal que está pedindo, dizendo que o Eduardo Bolsonaro está cometendo não sei que crime lá fora, né? Ou seja, é um parlamentar dando guarida para um chefe do MST que vem cometendo uma série de invasões de terras e série de atos criminosos. Então, são situações, deputado Arantes, que nós denunciamos aqui na Comissão de Segurança Pública, quando Vossa Excelência esteve aqui. Na verdade, quem denunciou foi uma pessoa de lá, que veio na comissão e denunciou ao vivo, durante a audiência pública aqui dessa comissão. É lamentável que a gente tenha ainda esse tipo de procedimento. E como disse aqui o deputado Arantes, o Lula vai trazer o quê? Vai anunciar o quê lá? Zero? Ah, já sei, esqueci. Vai anunciar aquela picanhazinha com aquela gordurinha, aquela que o preço da carne bateu lá em cima, ou vai anunciar também, né, o café, tomar um cafezinho, que bateu lá em cima o preço do café, ou ele vai anunciar o preço dos ovos, que só em 2025 teve 67% de acréscimo. É isso que ele vai anunciar? Uma inflação galopante, né, um descrédito total, uma mentira atrás da outra, numa tentativa de ganhar a credibilidade da população, que não consegue mais. Deputado Arantes, o Lula vai fazer o quê? Vai entregar o quê? Qual obra? O que ele vai anunciar? Vai anunciar simplesmente para a plateia dele? Ele vai fazer política para a plateia dele? Vai julgar para a plateia dele, que é a turma do MST, que é o braço de movimento social, né, do PT? É isso que ele vai fazer na prática? Falar para o público dele. Agora, o resto da população, como dizia um comentarista político, diz o seguinte: é na hora do caixa, do supermercado, que a população está sentindo o preço das coisas. E isso aí, Arantes, ninguém consegue tirar, não. Partidos lá do Centrão já estão desembarcando do mandato do Lula. Por quê? Porque sabe que é ladeira abaixo agora. 2025, 2026, a tal da colheita, Bruno. Anunciou em 23, anunciou em 24, anunciou em 25. Cadê a colheita? Só se for a colheita da inflação. A colheita da inflação. Então, é isso que ele está trazendo para Minas Gerais. Não vai baratear o preço dos ovos, da carne, do café e da gasolina. Ele falou que o Bolsonaro tinha que intervir na Petrobras. Ele virou presidente, enquanto está lá fora, né, latindo, que é o que ele fazia, e depois, quando chega na presidência, cadê o preço do combustível? Não, ele não consegue mais, o presidente da República sentou na cadeira, não consegue dar ordem na Petrobras para baixar o preço do combustível. Esse é o Lula real, não é o Lula durante o período de campanha, que conta uma mentira
atrás da outra. Mas eu queria, antes que a gente encerrasse, eu não faria os requerimentos aqui agora, para não delongar, mas eu queria deixar aqui registrado que na semana que vem nós faremos alguns requerimentos. Infelizmente, a falta de efetivo das forças policiais tem levado a ações por parte dos comandos das polícias. Sim, eu vejo uma situação até de desespero que está chegando e que o governo exige uma resposta e, infelizmente, a Polícia Civil de Minas Gerais foi colocada numa situação constrangedora, constrangendo os seus integrantes de toda a Polícia Civil. Mas como, deputado? Olha, Polícia Civil não faz policiamento ostensivo. Policiamento ostensivo é prerrogativa da Polícia Militar. E eu não quero aqui, a minha fala não tem intuito de ficar provocando o lado A, o lado B. Não é isso, muito pelo contrário. Mas a Polícia Civil, a doutora Letícia, chefe da Polícia Civil, no afã de querer mostrar serviço para o governador Romeu Zema, escalou a Polícia Civil inteira de prontidão, na rua, no carnaval, e o pior, primeiro uniformizando a Polícia Civil, tirando dela a sua característica principal, que é a polícia que não está uniformizada, descaracterizada, para a sua função de polícia judiciária, de serviço de inteligência policial. Inclusive, nós vamos apresentar um requerimento semana que vem, vamos deixar para a semana que vem, nós faremos uma audiência pública para tratar do assunto. Nós queremos saber quantas investigações foram produzidas durante o dia 28 de fevereiro ao dia 4 de março, o período do carnaval. Porque a Polícia Civil foi para a rua como se fosse polícia ostensiva. Polícia Civil sendo colocada na porta da rodoviária, no aeroporto, fazendo papel de polícia ostensiva. Além de submeter os policiais a uma situação constrangedora, determinaram, e eu estou aqui com documentos internos da Polícia Civil, determinaram que os policiais tiraram foto deles no local do trabalho e encaminhassem. Agora, com qual equipamento? Com o celular do policial, com a internet paga do policial, com o armazenamento de dados do policial. Doutora Letícia, nós travamos aqui um embate com o comando da Polícia Militar, à época do Coronel Piastri, por causa desse tipo de procedimento. O governo do Estado não paga, não compra o celular do investigador, do escrivão, do delegado, está lá na ponta da linha, do perito criminal, do médico legista, não compra, a não ser da chefia. Se não compra e não paga a conta, não pode exigir tal comportamento. E o pior, tira a foto dos policiais na porta da delegacia para mandar, por exigência e de forma a coagir, o que significa também assédio moral, violação da imagem, assédio moral, uma série de problemas que foi um desastre, além de não ter conseguido fazer uma escala de trabalho inteligente e eficiente, deixando quem precisava deixar de lado, interromperam férias, caçaram férias desnecessariamente para fazer polícia ostensiva. O governador Romeu Zema vai entrar para a história pela primeira vez em mais de 200 anos de Polícia Civil. O governador tornou a Polícia Civil uma polícia ostensiva no estado de Minas Gerais. Olha que ponto nós chegamos, que ponto. Então será objeto de uma audiência pública. Vamos convidar aqui a doutora Letícia para vir prestar os esclarecimentos, porque eu quero saber quantas investigações foram realizadas e quantas prisões foram realizadas pela Polícia Civil durante o Carnaval. Porque na prática o que a gente via? Uniformizou, botou uma calça jeans, botou uma camisa escrita Polícia Civil e estava fazendo polícia ostensiva na rua em pé ou de ronda, através das viaturas caracterizadas. Algo que eu nunca vi acontecer em toda a história da Polícia Civil. Então, é um assunto muito grave. Determinar que policial tire foto sua no trabalho e mande para a administração é uma aberração. Eu quero saber se a doutora Letícia, ou se o governador, aliás, se o governador comprou o celular. Se ele comprou, se ele pagou a internet e a conta do celular. Se pagou, beleza, não tem problema nenhum. Mesmo assim, nós temos que olhar se a imagem do policial está sendo preservada. E um outro ponto de reclamação aqui de policiais civis chegaram no meu gabinete. Olha, como que eu tiro foto de toda a delegacia na porta da delegacia e depois eu vou lá para o meu bairro, para a minha região, fazer polícia
do serviço de inteligência, tirando foto e publicando nas redes sociais do governo de Minas, para dizer que o carnaval foi um carnaval seguro. Olha, falta efetivo na Polícia Civil, mais gritante, falta na PM, falta no Bombeiro e falta na Polícia Penal. Mas no caso da Polícia Civil, é muito maior o déficit. Atinge em determinados cargos mais de 50% que falta de efetivo. E aí, policiais falam assim, e agora, deputado? Como é que eu faço uma investigação se as nossas fotos estão no site do governo? Como que eu vou lá, chegar lá com a viatura descaracterizada, em trajes civis, que é o serviço de polícia judiciária, que é o serviço de investigação, com as nossas fotos estampadas em redes sociais? Será que a doutora Letícia esqueceu disso? Será que o superintendente de investigação de polícia judiciária também esqueceram disso? Eu não estou assim, eu estou assim de boca aberta em saber que a chefia da Polícia Civil prestou-se a fazer isso para fazer, dar uma resposta ao governador. A doutora Letícia seria a primeira a dizer, governador, eu não posso uniformizar a Polícia Civil e botar na rua, porque é polícia judiciária, é polícia de investigação. Isso não pode ser feito, governador. Está lá na Constituição Federal. A polícia não pode exercer o papel, inclusive, da outra. E aqui, eu não estou preocupado se você estava invadindo o papel da PM. Não. A minha preocupação aqui é preservação da imagem e o direito dos próprios policiais civis no exercício de suas atribuições. Eu fico aqui, por aqui, eu não vou delongar com os colegas deputados, mas eu vou pedir aqui a consultoria que elabora os competentes requerimentos para que na semana que vem a gente possa realizar a aprovação dos requerimentos e já marcar audiência pública para tratar desse tema. A presidência suspende os trabalhos por 1 minuto. Convoco os membros para as próximas reuniões, ordinária e extraordinária. Na próxima quarta-feira, dia 15 de março, às 10h30 e às 14h15, com a finalidade de apreciar a pauta. Dia 12. A presidência vai retificar aqui a convocação ordinária e extraordinária. Dia 12, às 10 horas da manhã e extraordinária às 14h15. Com a finalidade de apreciar a pauta constante. Determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado.